Eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo sobre ciência de dados para o meu canal no YouTube. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar o vídeo se você gostar com seus amigos e visite também o meu site, igoralcantara.com.br, para ter mais informações sobre os meus cursos e sobre o meu contato nas redes sociais. O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre a linguagem Python, uma introduçãozinha à linguagem Python. Vamos começar então do básico, que é como você instala a linguagem, o que você precisa. Primeiro, você precisa instalar a linguagem em si. Então, se você entrar lá no site python.org e procurar a parte de downloads, você vai achar as instruções de como você vai instalar para os diferentes sistemas operacionais. Você pode escolher o seu sistema operacional aqui. No caso, por exemplo, se eu escolher o Windows, eu vou ter aqui as opções das versões do Python que eu posso instalar. Uma vez instalado o Python, você vai precisar de uma ferramenta para trabalhar com Python para facilitar a sua vida. Então, existem diversas ideias existentes. Aqui você pode trabalhar com os Juniper ou notebooks, você pode trabalhar com IPython, enfim, tem várias opções. Eu gosto muito do Spyder, e você pode, então, se você entrar no Google lá e colocar download Spyder, você consegue instalá-lo. Mas a versão que eu mais gosto, na verdade, que vem com o Spyder, é o Anaconda, né, que vem com outras ferramentinhas também. Ele já vem preparadinho para você trabalhar com data science, com machine learning, enfim, é muito mais fácil a sua vida se você utilizar esses pacotes. Então, se você entrar lá no site anaconda.com, na parte de downloads, você pode também escolher o seu sistema operacional e você baixa a versão. E como normalmente você não baixa a versão mais atual, baixe normalmente uma versão anterior, que normalmente são versões mais estáveis. Então, uma vez você instalou o Python, instalou o Anaconda, quando você abrir o Anaconda Navigator, o nome da ferramentinha que a gente vai usar, você vai ver que a gente tem algumas opções de ferramentas. No caso, tem aqui o que a gente vai usar aqui nessa demonstração, que é o Spyder. Você abrir o Spyder, ele vai abrir essa ferramentinha aqui. Aqui você tem a parte que você trabalhar com arquivos, né? Você pode criar um novo arquivo, abrir um arquivo, salvar o arquivo que você está trabalhando atualmente. E vai construir um arquivo e você vai salvar esse arquivo para ser executado outras vezes que você quiser. E um arquivo Python, nesse caso aqui, ele vai salvar com a extensão py. Ainda falando um pouco sobre o Spyder, é muito semelhante a outras ideias de programação. Se você tem, por exemplo, familiaridade com o RStudio, é bem parecido, né? Que ele tem um console que vai mostrar tudo que você executar. E aqui ele tem a outra parte que tem o Variable Explorer, que vai mostrar todos os variáveis e objetinhos que você criar. Ao invés de escrever um código inteiro, com o objetivo de fazer esse vídeo ficar o mais curto possível, além de falar um pouco mais rápido, eu decidi também, como eu fiz em outros vídeos, já ter o código todo pronto e a gente comentar aqui esse código para ficar mais fácil. E vamos começar então, como eu falo em toda linguagem de programação, com o mais básico de tudo, que é como é que eu escrevo comentários numa linguagem de programação. No caso do Python, se eu quiser escrever comentário de uma linha, você vai usar esse símbolozinho aqui da hashtag, enfim, do cerquilha, e você pode escrever comentários de uma linha. Se você quiser escrever comentários de múltiplas linhas, você vai usar então aqui essas três aspas, 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 para começar seu comentário de múltiplas linhas, e depois aspas, aspas, aspas para fechar. E aí no meio desses conjuntos de três aspas, você pode escrever seus comentários em várias linhas. No caso do Spyder, ele já cria esse cabeçalho de comentário aqui quando você inicia um arquivo novo. Para declarar variáveis em Python não é uma linguagem compilada, não é uma linguagem interpretada, então para você criar variável, você não precisa declarar ela, você simplesmente já começa a utilizar essa variável, né? Variável igual o valor dela. E aí o Python já vai definir um tipo para aquela variável baseado no valor que você criou. Então eu criei aqui umas 5 variáveis, 3 aqui são números inteiros, A, B, C, D, E, que são números primos, né? Eu tenho uma outra aqui que é o número decimal, 0,5. Para eu executar isso aqui, digamos que eu quero executar só esse pedacinho de código. Aqui no Spyder, a forma mais simples é o seguinte: você seleciona essas linhas e você pode usar a tecla de atalho F9, né? Ou você pode clicar nesse botãozinho aqui, pretinho aqui, e aí você clicou nele, ele vai executar essas linhas. Veja que aparece no console que as linhas foram executadas. E você vê no Variable Explorer que essas variáveis foram criadas. Elas estão aqui no ambiente, na minha seção, no meu ambiente. A variável criada, você vê o tipo da variável aqui, o tamanho dela e o valor de cada variável.
Você também pode criar variáveis usando expressões, usando operadores. E eu fiz aqui uma pequena operaçãozinha aqui simples, só para demonstrar os diferentes tipos de operadores em Python. Bom, a gente tem um operador, enfim, os básicos que são iguais em qualquer linguagem de programação, né? Soma, subtração, a multiplicação, a divisão vai ser uma barra só, né? E aqui o que eu estou fazendo basicamente, eu vou pegar o resultado de A e somar com B, o resultado de D subtrair de C, vou multiplicar esses dois resultados. E uma diferença de operador que a gente tem aqui é de exponenciação. Em muitas linguagens de exponenciação a gente faz através do circunflexo, né, do acento circunflexo. Aqui a gente faz com 2 asteriscos. Então eu vou pegar o resultado dessa conta e vou levar ao valor da variável E, que é 0,5. Então levar alguma coisa a 0,5 basicamente é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada dela. Tudo isso vai ser armazenado nessa variável resultado. Eu posso selecionar essa linha para executá-la ou simplesmente botar o cursor em qualquer ponto da linha e usar F9, eu clicar aqui, essa linha é executada e eu vejo aqui uma nova variável que foi criada, este é o valor. Perfeito. Se eu quiser saber o valor dessa conta aqui sem a exponenciação, sem essa elevado a 0,5, eu poderia selecionar só esse pedaço, executar e saber que o resultado dessa conta é 10. Então, no caso aqui, basicamente, o que eu estou calculando é a raiz quadrada de 10, que dá esse número aqui. Para exibir um resultado, a gente já viu que você simplesmente seleciona o que você quer exibir e executa, ele vai exibir aquele valor, ou você pode usar a função print, que também vai imprimir o resultado, né? Um outro operador que eu quero mostrar é o seguinte, quando você faz uma divisão, no caso, se eu pegar esse valor aqui e dividir, pegar aqui, resultado, e dividir resultado por variável, vamos botar a variável A, que é 2. Então, eu estou pegando esse número aqui, 3,16, alguma coisa, dividindo por 2, eu vou ter esse resultado aqui. Beleza. Mas tem um tipo de operador que é a divisão inteira. Então, quando você coloca 2 barras de divisão, o que ele faz é basicamente ignorar toda a parte decimal e fazer considerar só a parte inteira, como se ele tivesse um arredondamento para baixo, né, um floor, que a gente chama. Eu vou executar agora essas 2 linhas conjuntas que eu vou fazer essa conta e vou exibir o resultado. Então, quando você vai, o resultado dá 1, por quê? Porque ele pegou só a parte inteira e ignorou a parte decimal. Então, essa é uma divisão inteira. Tem mais alguns operadores que eu quero mostrar, mas antes, até para mostrar os operadores, eu vou explicar como é que a gente cria uma função em Python. Função em Python é muito simples. Você vai, para criar a função, você vai usar a palavrinha def, definition, para criar a função. Você vai, então, dar um nome para a função e você vai passar um parâmetro aqui entre parênteses, os parâmetros, né, se tiver mais de um, para a função. Terminou a assinatura da função, você vai colocar aqui 2 pontinhos para começar a função. Função, loops, if, são tipos de estruturas em programação que a gente chama de blocos de código, né? Estruturas de bloco. Ou seja, quando eu crio a função, eu posso ter uma ou mais linhas dentro daquela função. Em várias linguagens, você tem delimitadores para dizer onde começa e onde termina. Em muitas linguagens você vai usar chaves, em algumas linguagens você vai usar uma palavra, sei lá, end, function, end, sub, end, if, etc. No Python não, a gente usa a indentação, ou seja, eu vou dar aqui um tab, uma quantidade específica de espaços para dizer que este código está dentro da função, ele pertence à função. Se eu botar ele, tirar essa tabulação, aí a minha função não vai, esse código não vai pertencer à minha função, né? Então eu dou uma tabulação, então eu sei que esse código aqui está dentro da função. Para chamar a função, você coloca o nome da função e passa os parâmetros dela. Então vamos executar essa função aqui, e eu vou chamar só essa função passando o valor 4. Chama-se número par, e eu estou basicamente verificando se o número é par. Beleza, retornou 0. O que essa função está fazendo? Eu estou pegando o valor que foi passado para a função, no caso aqui, no meu primeiro exemplo, o número 4, e estou calculando o resto da divisão por 2. Então, esse operador aqui de porcentagem, ele calcula o resto da divisão, a função de módulo. Ele calcula o resto da divisão e ele vai retornar o resto da divisão. Então, eu sei que se um número dividido por 2 não tem resto, esse é um número par. Então, eu poderia usar essa função e verificar, olha, se essa função retorna 0, então é um número par. Se essa função retornar 1, que seria o caso aqui dessa segunda linha quando eu executar, vamos testar quando eu passar o número 5, veja que retornou 1, ou seja, há um resto, então esse número não é par, esse é um número ímpar. Só que digamos que eu quero que essa função retorne verdadeiro ou falso, e ele está retornando um número, porque o resto da divisão vai retornar um número, obviamente. Então eu posso, por exemplo, converter esse valor numérico para booleano, ou seja, um valor que vai me retornar verdadeiro ou falso. Então eu vou usar a funçãozinha bool
e coloco a minha equaçãozinha, o meu número aqui em parênteses. Vamos testar a mesma coisa de novo. Vamos executar. Beleza, ele retornou um valor booleano. Mas você vai pensar, mas Igor, o número 4, ele é par, e a função está retornando falso. Ora, porque o número 4 dividido por 2 tem resto 0. Quando eu converto 0 para o valor booleano, 0 é falso, 1 é verdadeiro. Então, essa função está retornando o oposto do que eu quero. Então, eu quero negar essa função. Então, a gente vai usar um operadorzinho, outro operador que eu quero mostrar para vocês, que é o not. Então, quando eu faço isso, ou seja, se o resto, se esse valor aqui for 0, ele vai dizer que é verdadeiro. Se ele for 1, ele vai dizer que é falso. Então, a gente executa de novo aqui. Eu estou rodando a função de novo para ele recriar a função. Então, o número 4 ele é par? True. Sim, ele é par. Número 5 é par? Vamos ver. Falso, ele não é par. Perfeito. Como eu disse, você pode consultar também aqui o tipo das variáveis. Ou você pode usar a funçãozinha type. Vamos ver, a variável A é de que tipo? A variável A é do tipo inteiro, int, como a gente vê aqui. E a variável E é de que tipo? A variável E é do tipo float, porque ela tem casas decimais. São dois valores numéricos, um inteiro, outro com casas decimais. Ainda no Python, falando sobre coleções, né? A gente tem dois tipos básicos de coleções, os dois mais básicos, digamos assim, de coleções que a gente pode trabalhar no Python raiz, né? Que são uns que a gente chama de tuplas, que é basicamente uma lista de coisas e é imutável, ou seja, você criou essa lista, daí você não vai mudar essa lista, não vai acrescentar valores, por exemplo. E para criar uma tupla, basicamente, você define uma lista em parênteses. Então, eu criei, por exemplo, aqui a lista com os primeiros números primos. Então, quando eu executo isso aqui é uma tupla, está aqui dizendo que é uma tuple, e aí ele criou a lista lá, são os primeiros números primos. Se ao invés de parênteses você usar colchetes, você está criando o que a gente chama de lista, e a lista ela é mutável. Eu vou criar aqui, por exemplo, os primeiros números da sequência de Fibonacci. Criei lá, é uma lista, então tem os primeiros números aí. Qual que é a diferença? A diferença é que quando, por exemplo, você tem uma lista, você pode adicionar valores. Digamos, eu quero adicionar mais um número de Fibonacci aqui. Então, eu vou pegar, vou somar aqui, vou somar esses números aqui, e aí eu vou ter esse valor aqui, que é o próximo número da sequência de Fibonacci. Então, eu vou usar a funçãozinha append na minha lista para adicionar um valor. Então, veja que aqui, ó, eu tenho 7 números na minha lista. Quando eu executar essa linha, agora eu vou ter 8 números, e o meu novo número está aqui no final. Tem outras funções para trabalhar com lista, mas eu queria mostrar só isso daí, para você, depois você pode pesquisar. Mais uma vez, quero tentar deixar esse vídeo bem curto. Loops, vamos lá, falar de loops agora. Eu vou mostrar dois tipos de loops. Primeiro é o loop for, tá? Eu vou percorrer a lista de elementos, cada um dos elementos dessa lista de Fibonacci. Então, eu vou fazer um loop for. Aqui eu vou criar uma variável que vai representar cada item da minha interação do loop. In, e vou dar o nome da minha coleção, da minha lista de coisas. No caso, é uma lista mesmo. Então, quando eu fizer isso, essa lista vai fazer, no caso aqui, 8 iterações, e o num vai valer, essa variávelzinha aqui, vai valer cada valor de cada interação. Então, ele vai ser o primeiro elemento, o segundo elemento, etc. Então, quando eu executo isso daqui, ele basicamente vai imprimir cada um daqueles números. E tem outro tipo de loop, que é o while. E você não define a quantidade de vezes que ele vai executar. Ele não é baseado numa coleção, mas ele é baseado numa condição. E veja que tanto o for quanto o while, eles têm uma estrutura muito parecida com o que a gente viu da função. Você tem a assinatura daquele comando, 2 pontos, e depois dos 2 pontos, você vai usar a indentação para dizer o que está lá dentro. O while eu tenho mais linhas, então dá para a gente ver como é que ele funciona. Eu tenho o meu while tem 3 linhas, porque essas 3 linhas estão dentro da mesma indentação. Então, eu criei aqui uma variávelzinha chamada i com valor inicial 9, criei uma variávelzinha chamada fatorial com valor inicial chamado 1, e basicamente eu vou calcular um fatorial, que é basicamente um número, vezes o antecessor dele até chegar em 1. Então, eu vou dizer, enquanto o i começou em 9, então, enquanto o i for maior ou igual a 1, executa essa brincadeira aqui. Então, ele vai pegar o valor de fatorial e vai dizer que ele é igual a o fatorial vezes o valorzinho de i, né? Não exatamente como a gente calcula, como a gente calcularia um fatorial, enfim, a forma, digamos, mais eficiente de calcular necessariamente o fatorial. Tem umas técnicas interessantes e tal, mas é a forma mais linear para a gente calcular um fatorial. E eu vou imprimir o valor do i em si, no 9, 8, 7, né, o valor de i, e vou imprimir qual que é o valor fatorial calculado. Note que i e fatorial são valores textos.
eu quero concatenar isso, eu quero juntar isso com um valor, desculpa, são valores numéricos, desculpa pela falha, e eu quero concatenar isso com um valor textual. Como eu tenho numérico e texto, concatenação no Python, a gente faz com o símbolo do mais. Mas a gente também usa o mais para soma. Então, se eu tentar somar numérico com texto, ele vai dar um erro. Então, o que eu faço? Eu converto o meu numérico para texto. Então, usando a funçãozinha str, para converter isso para uma string. Parecido com a funçãozinha bool aqui, que a gente converteu um número para valor booleano, para valor lógico. E aí eu vou incrementando em unidade o i, né? Então, se eu executar essas linhas aqui, aí ele vai executar o meu loopzinho lá, vai dizer, olha, 9 fatorial, aí vai dar os valores aqui, ó, 9, 8, 7, né? A interação do loop, e vai calculando o fatorial até chegar no valor final ali. Beleza. Vamos agora trabalhar com strings rapidamente. Criei um string aqui, que é o meu nome, Igor Alcântara. E aí você pode trabalhar a string como se ela fosse uma matriz ou uma array, né? Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro... Aqui eu tenho uma string. Se você pegar o primeiro elemento do string, ele vai pegar basicamente a primeira letra. E se você colocar como elemento -1, ele vai pegar o último elemento. Então, no caso aqui, é a última letra, que a gente sabe que é a letra A, de Igor Alcântara. Se você quiser pegar as 3 primeiras letras, você vai botar aqui, ó, 2 pontos, 3. Então, ele vai pegar as 3 primeiras letras. Vai colocar lá IGO, e assim por diante. Se eu quiser pegar a primeira palavra, e digamos que eu não sei quantas letras ela tem, mas eu quero pegar qualquer coisa que tiver antes do espaço, você vai usar o quê? A funçãozinha split vai dizer, olha, eu quero pegar o espaço, vai ser o meu caractere de divisão, e eu vou pegar o primeiro item desse caractere de divisão, ou seja, eu vou usar o espaço para dividir, então ele vai pegar, tem um espaço, ele vai dividir isso em dois pedaços, como se fossem dois elementos diferentes, ele vai pegar o primeiro elemento, que em Python a gente começa coleções com 0. O primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, etc. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai usar o espaço para definir o que é primeiro nome, o que é segundo nome, terceiro nome, etc. E ele vai me mandar qual é o meu primeiro nome. Se eu fizer a mesma coisa, mas substituir agora, botar o número 1, vai pegar o segundo elemento, que é o meu segundo nome, ou no caso aqui, o sobrenome. Perfeito. Agora vamos trabalhar um pouco com bibliotecas. Nem todas as funcionalidades do Python já estão, por padrão, carregadas na memória. Algumas funcionalidades, a maioria, na verdade, você precisa importar uma determinada biblioteca de funções e aí você consegue utilizar. O Python faz isso para ser mais eficiente, senão ele, quando você abrisse o Python e ele tivesse tudo já carregado na memória, por padrão, você abrir o Python, mesmo que fosse para fazer um mais um, ele já estaria pesado, né? Então, no caso, eu quero, por exemplo, trabalhar com funções matemáticas. Eu vou usar a instrução import, math, que são as funções matemáticas. Eu quero, por exemplo, qual é o valor de π? Eu vou usar essa funçãozinha math.p. Se eu tentar executar isso daqui, ele vai dar um erro. Né, que vai falar que esse name math não foi definido. Ele não conhece isso. Se eu preciso importar a biblioteca math para que isso aqui seja executado. Agora ele deu certo e botou aqui o valor de π. Duas bibliotequinhas fundamentais, então, para a gente trabalhar com Python. Uma é a NumPy, que trabalha principalmente com arrays, matrizes, enfim, com coleções de coisas. Então, eu vou importar aqui essa bibliotequinha NumPy, vou mostrar só uma função do jeito de trabalhar com array. Digamos, eu quero gerar uma array qualquer aqui. Então, veja que quando eu importei o NumPy, eu falei, ó, import NumPy, e eu dei um apelidinho para a minha biblioteca, eu chamei de NP. Então, toda vez que eu quiser usar as bibliotecas de NumPy, eu posso botar np, ponto, e acessar as funçõezinhas daquela biblioteca. O math eu não fiz aquilo, então eu tenho que usar o nome math mesmo, inteiro, como eu fiz o math.p. Então, eu vou usar a funçãozinha arrange36, então ele vai criar para mim uma lista com 36 elementos, um array com 36 elementos, né? Então, você vai aqui do 0, o primeiro, até o 35, né? São 36 elementos. E se eu mandar executar isso, você vai ver que ele basicamente, ele tem uma linha, né? Um array só de uma linha e 36 colunas. Mas eu posso organizar, por exemplo, ele dá um resize, organizar. Eu quero 6 linhas e 6 colunas. Vamos ver como é que ele vai ficar agora, se eu fizer isso. Então, ele vai reorganizar aquilo, vai fazer 6 linhas e 6 colunas. Porque ele mudou a estrutura, a gente faz com resize. Se eu quiser acessar o elemento de linha 2, coluna 2, eu uso isso daqui, ele vai me dar o elemento 14. Então, 14 é linha 2, lembrando que ele começa do 0. Então, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 14. Se eu quiser pegar, por exemplo, agora, a linha 3, colunas de 3 a 6. Então, você vê que vai retornar vários elementos. Então, vai pegar a linha 3, ou seja, 0, 1, 2, 3, elementos de 3 a 6. 0, 1, 2, 3, até o 6. Então, vai ser 21, 22, 23. Se eu quiser pegar todos os elementos maior ou igual a 30,
Ele vai me dar quais são. E se eu quiser dizer que todos os elementos maiores ou igual a 30, agora são 30. Ele muda isso, eu mandar exibir o array, olha o que ele faz. Todos os elementos acima de 30 vão valer 30. Então ele mudou os valores. Então, algumas operações básicas com array. E outra bibliotequinha para a gente fechar é o Pandas, que é para a gente trabalhar com... Para várias coisas ele faz, mas uma das coisas principais que ele faz é trabalhar com estrutura de dados. Então eu vou importar a bibliotequinha Pandas, vou dar um apelidinho para ela, chamar de PD, que normalmente a gente chama, né, quase que uma convenção. E eu vou usar uma funçãozinha dentro do PD, read underline CSV, para abrir um arquivo CSV. No caso aqui eu tenho dados de clima da época da Segunda Guerra Mundial, em vários locais de batalha. E aí eu vou depois, vou gravar isso aqui, salvar nesse objetinho chamado DFWWEE, né, World War II, e vou mandar imprimir aqui quais são as colunas disso, só para vocês terem uma ideia. Tá lá, essas aqui são as colunas, né? Aqui ele criou o objeto, no Spider é interessante que você tem, se você clicar duas vezes aqui na tabelinha data frame, no caso, se chama IDF, né, data frame, ele vai abrir para você a tabelinha. É interessante esse recurso que ele tem. E aí tem uma funçãozinha legal de um data frame que é o describe. Describe é pegar os valores numéricos daquele data frame e vai me dar algumas estatísticas. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, temperatura média, aqui, a temperatura média de cada um dos dias, de cada um dos locais lá da Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a média, essa é a quantidade que eu tenho, esse é o desvio padrão, né, standard deviation, valor mínimo, valor máximo. Aqui eu tenho os meus quartis, né, primeiro quartil, terceiro quartil, e aqui a mediana. Enfim, ele dá valores estatísticos de cada um. Se eu fizer uma estatística de algum específico, você vai pegar aquele valor específico que você quer, aquela coluna, no caso eu estou botando o meu data frame, em colchetes, o nome da coluna em aspas, e ponto, qual a estatística que você quer. Então aqui você vai pegar então essa coluna, então se eu executar só esse pedacinho aqui, você vai ver que ele vai dar todos os valores das temperaturas, né, de todos os locais. E aí eu posso, por exemplo, executar a funçãozinha min. A min em estatística é como a gente chama em inglês, né, a média aritmética. Então eu posso executar essa linha e vai me dar qual é a média aritmética daquele valor específico. Ou eu posso pegar esse valor específico, né, essa coluna específica, e armazenar numa variável. Então eu vou armazenar isso aqui na variável chamada temperaturas. E aí eu posso pegar esse temperaturas, vamos pegar, por exemplo, temperaturas, vou pegar aqui qual é a mediana da temperatura. Podia ser desvio padrão, podia ser qualquer outro formato. Só que veja quando eu pego esses valores, eles dão esses valores, deixa eu botar só isso daqui, ó. Essa mediana, vocês verem o que ele vai me dar. Ele vai me dar um valor com várias casas decimais. Talvez você quer formatar isso. Na hora de imprimir, né, você quer formatar. Então eu vou usar a funçãozinha format, e no meu texto eu vou colocar o seguinte, olha, aqui eu vou botar aqui em chaves, eu vou botar aqui esse dois pontos, ponto 2F. Então eu vou pegar, eu vou mostrar isso aqui com duas casas decimais, é float, F de float, né, que ele é com casa decimal. Então quando eu executar isso daqui, ele vai dar essa informação. Mediana da temperatura, 2 pontos, que está aqui no próprio texto, e a formatação, né, isso aqui é basicamente a formatação que eu quero colocar, então vai ser aquele valor com duas casas decimais. Bacana. Para finalizar, a última biblioteca que eu vou mostrar nesse vídeo é o Matplotlib, para plotagem, para gráficos. Vou pegar esse valor e vou usar a funçãozinha plot. Então, você veja que o Python tem muito isso, né? É uma estrutura diferente das linguagens que você tem a função, abre parênteses, dentro da função você tem os parâmetros. O Python também tem isso. Mas muitas funções você faz qual que é o valor, a variável que você quer aplicar a função, ponto, o nome da função. Então, eu vou usar a função plot, aí tem esse kind aqui, essa funçãozinha kind, que ela vai dizer o tipo de gráfico, eu vou fazer um histograma, com 15 barrinhas diferentes no histograma, e vou adicionar um label, né, um rótulo, um texto no eixo X, dizendo temperaturas médias. Quando eu executo essas duas linhas, no caso essas três, que eu quero importar isso de uma vez, vai ter um gráficozinho aqui, escrito temperatura média aqui no eixo X, né? E aqui você tem um histograma desenhado. Poxa, Igor, mas quais são os tipos de gráfico? Olha, para qualquer função que você tem no Python, se você pegar esta função e você coloca um ponto de interrogação depois dela, na hora que você executar essa função, e eu posso inclusive nem fazer aqui, eu posso até, se eu quiser executar no próprio console aqui, se você botar um ponto de interrogação naquela função, ele vai abrir o arquivinho de ajuda para aquela função. E aí você vai ver aqui, por exemplo, quais são os tipos, que foi a pergunta que eu fiz, ó. Gráfico linha, barra, enfim, você tem diferentes tipos de gráficos aqui.
Tem muito mais tipos de gráfico que você consegue fazer com o Matplotlib, tá? Não é só isso aqui não, tem outras funções além do plot. Mas, enfim, isso aqui foi só uma rápida, o mais rápido que eu consegui, eu sei que o vídeo ficou longo, introdução ao Python. Então, lembrando mais uma vez, pessoal, entre lá no meu site, eu tenho cursos na área de ciência de dados, são cursos online, alguns cursos são cursos de dia inteiro, outros cursos são mini cursos, né, que são cursos de 3 horas. Então, tanto em Python quanto em R, tem vários cursos, tem sempre datas acontecendo, sempre datas marcadas, às vezes vão dar com muita antecedência, e você pensar, não vou me inscrever agora, vou me inscrever depois, mas se você se inscrever com muita antecedência, você ganha um desconto muito maior, porque os preços vão mudando, porque tem preços antecipados, que ingressos vão se esgotando conforme mais perto chega das datas. Então, se for no meu site, na página inicial já tem as próximas datas. Se você quiser saber mais detalhes, ou você clica em cada um dos links dos cursos, ou você pode no link Workshops, e lá tem mais detalhes de cada um dos meus cursos. Digamos que você quer ciência de dados e machine learning em Python, e tem lá quais são os tópicos e tal, etc. E tem as pagininhas lá, enfim, tem curso com R e Python de introdução à ciência de dados e tudo. Isso são, enfim, mesmo para quem não tem conhecimento nas linguagens, eles são indicados, mas eu não vou falar mais nada, porque está tudo lá, você pode ver quais são todas as informações lá, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ele ficou longo, como sempre, mas tentei fazer o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima.